Oi, gente, começando mais um Pod Center, o seu podcast. E é sempre um prazer enorme estar aqui com convidados especiais e dividindo com vocês que estão aí do outro lado, né, nos prestigiando, do qual quem ainda não está, convido para seguir lá no nosso podcast, @PodCenterAgiane, no YouTube. Pode Center Agiane. Então, perdeu alguma entrevista, alguma coisa que vocês queiram rever ou assistir? Corre para lá para as nossas redes sociais. E a minha, @Tati Alencar, Tati com dois T's, Alencar com dois N's, oficial. Vai ser um prazer falar com você aí onde quer que você esteja. Porque agora eu já quero apresentar aqui o meu convidado maravilhoso. Olha só o currículo, gente. Já foi deputado estadual, gestor público, jornalista, conselheiro da API, que é a Associação Nacional de Imprensa, assessor, entre outras cositas mais que ele vai nos contar aqui, né? Gaúcho, tchê! Residente há 51 anos aqui em São Paulo, filho do senhor Alfredo e da senhora Jaci, e eu estou falando desta figura muito importante aqui no cenário político nacional, o senhor Adalberto Freitas. Bem-vindo aqui. Muito obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando também. Esse grande programa que você tem, esse grande podcast, pode ser ter uma honra estar aqui nesse momento com vocês. Agradeço também aí o Diego que está auxiliando, né? Exatamente. Vamos Diego é lá. o idealizador aqui do projeto, né? Hoje ele está numa reunião, mas está aqui de alguma forma. Logo ele está aqui para conhecê-lo Tá também. bom. Muito obrigado. Agora, como eu falei, né? Você é de Porto Alegre. Com quantos anos você saiu de lá e veio para São Paulo? 12 anos. 12 Caramba. anos. Nós tivemos problema lá. O meu pai acabou falecendo num acidente de carro, né? Ele trabalhava Nossa. com entregas. E a minha mãe tinha já uma irmã dela que morava aqui em São Paulo e era muito Sua chegada a mãe essa também irmã. era de lá? É Minha, de ma- lá? minha mãe não, minha mãe é de uma cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, São Borja, Getúlio Vargas. Todo mundo vai da fronteira com a Argentina. E Olha. lá foi para Porto Alegre. Ela e meu pai se conheceram lá na região e foram para Porto Alegre tentar a vida na cidade grande. E aí nascemos lá nossa família. Aí depois a gente veio para cá, né? A minha mãe veio para cá para ficar mais próximo aqui da família e aí já estamos aqui em São Paulo já há bastante tempo. Coisa boa, e já fez tanta coisa boa aqui por São Paulo, né? E eu queria entender um pouquinho mais dessa sua trajetória. Você já passou por vários segmentos dentro da política até se tornar deputado estadual. Exatamente. Conte um pouquinho dessa trajetória pra Bom, gente. minha trajetória começou na escola nos anos 80, na realidade, né? Eu sempre fui presidente de grêmio, essas coisas, sempre tive uma atuação ligada à Liderança nata. liderança. E aí houve aquele eu trabalhava numa empresa metalúrgica ali na região da Zona Sul de São Paulo, chama Capela do Socorro. Era uma das regiões mais industrializadas que tinha aqui naquela época, nos anos 80. E tinha uma atuação muito grande, muito forte dos sindicatos. Foi quando teve a fundação do Partido dos Trabalhadores. Tá. E eu, junto com alguns companheiros da nossa região, ali, Capela do Socorro, fundamos ali o Partido dos Trabalhadores. Que tínhamos aquele sonho, né, de mudar a política do país, tudo. E eu, jovem, né, falei, vamos nessa daí. Aí montamos ali o Partido dos Trabalhadores junto com algumas figuras que hoje são deputados. O Carlos Gianazzi é meu amigo de infância, trabalhávamos juntos e fui deputado com ele depois, muito tempo, né? Meu vizinho, nós jogávamos futebol junto, vôlei, tinha uma área esportiva lá que eu sempre fui ligado também ao esporte. E aí ficamos. Aí até quando houve a ascensão do partido ao poder, né, pela presidência, aí houve algumas coisas que não estavam muito de acordo com a nossa ideologia, não estavam Uhum. muito correta. Aí saímos e na mesma região fundamos o PSOL. Eu fui do fundador do Ah, PSOL na região por um ano. E aí ficamos lá, mas aí eu vi que não era mais aquilo que eu gostaria de fazer politicamente. E aí na época conheci um motorista que era um expoente da política aqui de São Paulo, um deputado chamado Campos Machado, falecido recentemente também, e fui trabalhar com eles e conheci também o deputado Arnaldo Freire de Sá, que era deputado federal, e trabalhei como assessores deles. Isso da época de 2004 a 2005 até 2018. Trabalhava na assessoria como assessor deles, político. E em 2018 eu vi a grande oportunidade, eu vi a transformação que estava tendo no quadro político, né? As mudanças que estavam sendo propostas, né? E eu fui, acreditei nas propostas do Bolsonaro, saí candidato pelo partido do Bolsonaro e fui eleito com, na época, 26 mil votos. A primeira candidatura e fui eleito
Que legal. Então foi bacana. Só que aí teve aqueles problemas. O nosso mandato, sabe, aqui em São Paulo, você a eleição, no caso do Brasil, né, você se elege num ano e acaba assumindo no outro. Então eu fui eleito em 2018, assumi em março de 19. Aí nós trabalhamos 7 meses. Quando voltamos a trabalhar em fevereiro, que tem o recesso de janeiro, veio a pandemia. E aí Sim, deu isso que eu ia falar, você pegou a pandemia. veio a pandemia. Então assim, e quando terminou a pandemia, começamos realmente a realizar o trabalho, assim, já estava perto da outra eleição, não deu para fazer muita Para coisa, né? trabalhar, né? Mas aí nós tentamos a reeleição, não conseguimos, mas nós vamos continuar. Uma vez na política, sempre na política. Eu já estou desde muito novo, né? Já estou com a idade de 64 anos, agora a gente não aprendi a fazer outra coisa. Então agora vamos continuar até onde der. Exatamente, sempre em prol do outro, né, Sim. Adalberto? Eu vi que na sua gestão você fez alguns trabalhos em comunidades carentes, né? Queria saber de você, a que você atribui essa esse alto índice de diferença social em nosso país? O que que você acha? E mais, como que você acha que a gente pode tentar trabalhar em cima disso para tentar diminuir, na sua visão? Olha, eu sempre fiz trabalho ligado à periferia de São Paulo, porque Uhum. eu joguei futebol desde muito cedo, eu sempre fui assim muito ligado ao esporte, né? Na Zona Sul de São Paulo eu vi o crescimento todo daquela região toda de onde eu morei a vida inteira e moro ainda, né? Ali na região, fundão da Zona Sul. Então você tem Santo Amaro, Uhum. que Santo Amaro a gente sabe, né? A história de Santo Amaro. Santo Amaro é 2 anos mais nova que a capital de São Paulo. Ah, é? Não, você não Sim. sabia. Os bandeirantes, eles foram para São Vicente, primeira cidade de São Sim, isso Vicente, sim. aí subiram a Essa aula serra, de história eu não perdi, então, não. exato. Aí eles subiram a serra a pé, que dá divisa com Santo Amaro. Então, na Capela do Socorro, Santo Amaro ficaram ali 2 anos. E dali demoraram 2 anos para chegar na Praça da Sé. Então, Santo Amaro é 2 anos mais Jovens antiga aqui, que São mais Paulo. antiga, é E, verdade. eu, e eu- e a nossa família sempre foi dali, tudo, e ali eu consegui. E na época eu sempre joguei futebol, e na época não tinha hoje a, essa modernidade, como era o esporte, né? Na época Uhum. você tinha um time de futebol, tinha um campo ali, e para poder organizar as partidas, você tinha que ir nos bairros visitar. Então eu visitava muito a periferia de São Paulo, especificamente na região ali, ó, Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros. Parelheiros já é o final da Zona Sul, né? Onde já tem a represa de Uhum. Guarapiranga, né? Represa Big, Sim. que já faz divisa com São Bernardo e São Vicente, outras praias lá do litoral sul. E então e esse negócio do futebol, normalmente eu digo que assim, o futebol que é o futebol que faz a base de toda o esporte sempre vai na periferia, que o pessoal costuma jogar futebol lá no domingo, aí você faz aquela resenha, e aí você acaba se tornando ali um agente de sociabilização com o Que a pessoal da gente vai região. falar sobre isso, inclusive, daqui a pouco, É, né? Que você ajudou a fundar uma várzea. lei, né? Futebol de várzea. Mas a minha pergunta é essa: essa diferença social, o que que você acha que Não, não, pode não ser? sei falar. Não, era o complemento. Tá. E aí, quando você vai lá para o fundo, né, com o esporte, Conhece de você perto, né? conhece de perto as mazelas que existem, as pessoas, os agentes, porque parece é interessante. O pessoal do esporte hoje na periferia, eles se reúnem a comunidade em torno e ali eles começam a fazer uma associação, é a Uhum. associação que vai atrás de recursos, aí a pessoa está precisando de um remédio, Hum. procura o cara lá, que é um gás, a pessoa está Show. doente. Então já. E por essa experiência que eu tive, né, de estar assim, bem no extremo mesmo, onde as políticas públicas não chegam. Uhum. A política pública, é lógico, no papel muito bacana tal, mas não chega no fundão. Então aí falei, bom, obviamente como deputado, falei, vou fazer alguma coisa para poder ajudar, né? Então, o que acontece? Eu vejo hoje assim, por mais que os governantes tentem, com todas as formas, fazer o auxiliar, a dificuldade de chegar lá no fundo é muito complicado, é muito difícil. Entendeu? Eu mesmo eu ajudo algumas aldeias indígenas, que eu sou descendente, Uhum. né? Indígena, é muito difícil o recurso, não acaba não chegando o recurso necessário. Então nós estamos tá sempre correndo atrás. O pessoal você tem um comparativo, você pega um centro, um UBS
numa região mais próxima da capital, é mais tranquilo. Lá no fundo, você tem filas de gente para ser atendidas, né? É muito É muito complicado mais isso. populoso Muito mais também, né? populoso, é um crescimento Uhum. desordenado, né? Nossa região tem muitas áreas que são invadidas, áreas de preservação ambiental que foram tomadas aí por outras questões, né? E então não tem aquela assistência porque não é algo assim oficial, mas o pessoal está lá morando. Essa região que nós estamos falando, que é o último bairro, que é o bairro geograficamente maior aqui da cidade de São Paulo, que é Parelheiros, moram 100 mil pessoas lá. Nossa. Mais da Tem cidade que é metade, bem menor. bem menor. E mais da metade lá é tudo ilegal, moram em Invasão, vamos dizer invasão. assim. Então o poder público quer ajudar, mas não consegue porque não é oficial. E aí a coisa vai andando. Agora está tendo algumas políticas boas aí, do próprio prefeito Ricardo Nunes, que eu gosto muito, é meu amigo, estivemos sempre juntos aí. Inclusive eu com esse prefeito, logo que virou prefeito, nós conseguimos montar lá em Parelheiros o primeiro Bom Prato de lá. Isso, Em vi parceria. também, que O bacana. Bom Prato, hoje a pessoa vai com R$1, ele almoça, ainda pega a quentinha dele para a noite por R$1. Importantíssimo. Exatamente, entendeu? E café da manhã por 50 centavos. Então foi um sonho, tanto dele, como quando ele era vereador, ele tinha esse sonho, e ele era vereador ainda quando eu virei deputado. Depois ele foi vice do Bruno e virou o prefeito de São Paulo. Está fazendo um excelente trabalho, inclusive quero parabenizar pelo trabalho dele, e somos amigos de longa data. E conseguimos juntos montar o Bom Prato lá, uma parceria entre o governo estadual e prefeitura. Foi um sonho, né? Coisa boa. Então tem muita gente hoje lá que não passa fome lá. Graças a Deus, né? Felizmente o pessoal não sabe, mas a periferia de São Paulo, não estou falando só da periferia da Zona Sul, que eu conheço bem, mas da Zona Leste, as periferias, tem gente que acorda pela manhã e não tem o que comer. Sim. Então é complicado isso ainda, na cidade de São Paulo ainda temos isso aí. Então eu sempre... E é horrível isso, né? Porque eu acho que ninguém deve e merece passar fome, ninguém. Isso é um problema assim, recorrente que a gente fica, né, pensando em pleno século XXI, né, onde a gente está vivendo com tanta coisas boas em andamento, e você vê que alguém ainda passa fome, isso é de partir o coração mesmo, né? Verdade. Falamos, né, você até adiantou aqui sobre uma pergunta que eu ia fazer sobre a lei do futebol, porque para mim também é importantíssimo que o esporte seja levado a essa comunidade mais carente, né? Seria jogador de futebol, então? Você já foi jogador? Não consegui chegar Não lá como chegou jogador lá? profissional, mas sempre fui adepto ao esporte. E graças a Deus eu tenho um filho que é advogado, o doutor Leandro Freitas, que é um dos meus filhos, né? Eu tenho 2 homens e 4 mulheres, e ele está num projeto Você bom tem de 6 esporte. filhos? 6 filhos, 10 netos, tá chegando mais um aí, e sou Maravilha, bisavô já. Eu tenho um parabéns. bisneto de 2 meses. Gracinha, o Família nome tá dele? crescendo. Manda beijo aí pra Francisco, beijo pro mãe. Francisco, pra Larissa, minha neta, Quando pra crescer vai Paula, minha ver. filha. Então, e o que acontece, essas questões todas aí? A gente que convive muito com a periferia, que eu sempre convivi de perto por conta do esporte, né? Você percebe que, assim, aonde entra o futebol, o jovem da periferia, ele tem uma situação muito complicada que existe, assim, a questão do crime muito próximo, né? O crime, o tráfico. Então, assim, se você não dá uma atenção para a criança, trazer ela para o esporte, para a escola, tudo, ele se perde. Então, eu mesmo vi vários amigos meus, né, que casaram, tiveram filhos e tal, e alguns deles se perderam. Se perderam para o crime, para o tráfico, foram presos, foram mortos, né? E aí o futebol, ele traz essa questão de... O esporte em geral, O né? esporte em geral. Só que na periferia, a O primeira coisa é o futebol. Futebol, a resenha de domingo, porque as pessoas saem, cada um vai atrás do seu trabalho, semana toda, a correria para poder ganhar o pão de cada dia. E no final de semana, particularmente aos domingos, todo mundo se encontra. É um hobby, né? Se Uma encontra diversão. ali a resenha ali no campo, aí vai contar o que aconteceu na semana, a esposa já vai, o filho também vai brincar de bola junto com o filho do vizinho e tal. E é isso aí, a vivência é essa daí, porque não tem muita opção. É diferente do centro. No centro você vai para o teatro, vai para o cinema, porque você tem uma condição financeira, viagem. Tal. Lá não, lá a diversão da periferia, lá onde os recursos não chegam, é isso aí. É o futebol. Agora, Adalberto, você tocou num assunto muito importante, né? E triste ao mesmo tempo, que é o tráfico. A gente tem aqui em São Paulo, né? Quem é de fora sabe, que é a denominada Cracolândia, né? Que vários gestores já tentaram, né? Sei lá, erradicar, e aí sai de um lugar, vai para o outro.
Na sua visão, o que pode ser feito? Porque não pode se internar, né, sem a própria vontade. O que a gente pode fazer para mudar isso? Tem alguma coisa na sua visão que ainda não foi feito? Olha, eu volto até a falar mesmo, eu falo de um assunto que eu conheço bem, acompanho Uhum, bem, né? É um trabalho que o prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo tem feito aí, que é o caminho, né? uhum. É você dar assistência, que eu acredito que tem que ser isso, porque compulsoriamente você não consegue. E tem que A própria tratar, né, as tem, pessoas. teria que ser duas frentes. Primeiro, combater o tráfico, Uhum, porque a gente sabe, assim, isso é notório. Eu fui também presidente do Conseg aqui da região de Interlagos, da Capela do Socorro, por 5 anos, né? E o que acontece? A gente percebia o seguinte: aonde tinha o pessoal ali, o pessoal chama o pessoal do crack, eles ficam sempre perto onde tem a droga. Quando você consegue a polícia, né, um esforço de polícia, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, consegue verificar onde tem ali, antigamente chamava boca de fumo, hoje uhum. chama de biqueira, cada um tem um nome aí, né? Mas é onde está a droga. Eles vão estar próximo dali. E aí eles ficam parados, ficam pedindo um dinheirinho no farol, tal, para poder comprar a droga, e eles não vão sair dali enquanto a droga estiver ali. Uhum. Então teria que fazer um trabalho desse aí de combate ao tráfico, né, para não ter essa droga, e o outro é o trabalho de resgatar essas pessoas, né, que se perderam Sim. através de tratamentos químicos, vai ter que ser no Uhum. começo, a gente sabe que tem, e também tirar ele um pouco do centro ali, médico, psicólogo, assistente social, trabalho, para tentar tirar ele, tentar levar uma profissão para ele. É o É a caminho. forma, é o caminho. Só que nós temos que ver uma realidade, né? As nossas ações, nossos projetos públicos, o pessoal nosso da segurança, né? A gente está sempre atrás. E cresce vertiginosamente. Uhum. Está sempre, sempre, sempre à frente. Então a gente percebe no lugar, você passa numa rua, tem lá dois moradores de rua ali. Daqui a pouco tem 4, daqui a pouco tem 8, daqui a pouco tem 15. E aí, que quando as políticas públicas vão tratar disso daí, já está um pouco tarde. E aí não consegue. E assim, eu sinto, assim, particularmente, eu tenho um comentário negativo a fazer, as pessoas todas que deveriam tratar disso aí, eles parece que eles querem, não querem se aproximar, sabe? É uma coisa assim que para eles é uma coisa assim meio asquerosa, aquele cara Uhum. ali, o cara não toma banho, o cara bebeda todo dia. Então, assim, o pessoal não quer chegar perto, parece uma coisa assim que se o pessoal Parece se uma afasta. doença contagiante, Exatamente. Aí o contagiosa. pessoal faz meio por obrigação, porque não tem outro jeito de fazer, né? Uhum. Mas esse trabalho que está sendo feito hoje em São Paulo, aí, porque eu tenho acompanhado muito o prefeito, está sendo um bom trabalho. Estão tentando resgatar e está tendo muito resultado positivo. O fato é que a Cracolândia lá do centro já diminuiu bastante. Conseguiram espalhar o pessoal, tudo, e também em paralelo estão fazendo exatamente isso, combate ao traficante. Maravilha. Vamos torcer para que consigam, né, porque a gente tem que acho que todo mundo trabalhar e vibrar juntos, né, É, seja qual for aí o governo. é isso aí, Tati. E aí eu queria saber também que você já trabalhou amparando pensionistas e aposentados. Qual que é a maior queixa deles, Adalberto? Olha, a maior queixa do aposentado são duas queixas. A primeira é que assim, a pessoa teve uma vida toda de trabalho, conseguia os recursos, criou a família toda. E quando chega na terceira idade, aí, na melhor idade, né, a pessoa não tem muito recurso porque a aposentador, o plano nosso de previdenciário não é não é dos melhores. Uhum. E a pessoa chega numa idade que ela não tem mais recurso próprio, né? Ela depende muitas vezes de filhos, de parentes, né? E é onde a pessoa começa a ter algumas doenças. E aí a questão dos remédios são extremamente caros, né? Os Sim. planos de saúde são extremamente caros. A pessoa vai para a rede pública. Então, esse é um dos problemas que tem a questão financeira da terceira idade. A outra questão que eu acho que é a pior, né? É a questão que eu ouvi de muitos idosos, que eles falam que se sente como um sapato velho. Só usou, não presta mais, fica de lado. E é uma coisa assim que acaba sendo um pouco natural, né? Porque a família, o filho casa, vai cuidar da família, Uhum. aí ninguém tem tempo de pegar o avô, a avózinha para levar para passear para o shopping, para levar para a praia, para levar. Então, eles acabam ficando um pouco assim esquecidos. E aí o pessoal já não leva para passear, ninguém. Eu vejo assim, a correria do centro urbano nosso,
todo mundo correndo atrás, Ninguém trabalhando. ouve, né? Porque eles têm Não, tanto a contar, né? E ninguém tem paciência sequer para não, você ouvi-los, não né? consegue ir lá e falar, vou ficar 2 horas, vou almoçar com meu Uhum. avô, com a minha avó, ficar uma tarde com eles, é difícil. É. Eu, graças a Deus, eu tenho uma mamãe de 95 Ai, anos, que Dona Jaci, linda! acabou de fazer 95 anos agora, Que Dona bênção, Jaci Freitas. parabéns. Ela, graças a Deus, ela é muito bem assistida, né? Como eu Uhum. tenho, assim, um pouco, 6 filhos e alguns netos, então a casa sempre tem alguém lá, né? Gracinha, Não, e a 95. minha mãe, eu sempre gosto de ter uma história de vida muito boa. Nós éramos em 4 irmãos, né? E na mesma rua que nós morávamos aqui na Capela do Socorro, tinha um vizinho que tinha 5 filhos. E aí morreu a mãe, depois morreu o pai, e esses 5 foram incorporados à nossa família. Então a nossa família de 4 foi para 9. Então a minha casa estava sempre cheia, minha mãe sempre deu conta de tudo. Ah, coisa boa. Casa cheia é Costureira, muito bom. então a vida toda. E aí chega na cidade, a casa tá vazia, aí ela sente um pouquinho, mas o que eu fiz? Eu sempre carreguei ela. Onde eu vou, eu moro com ela. Hoje eu moro no condomínio, e ela mora do lado, ela mora num prédio, eu moro no outro. E Tá tá sempre cuidando. sempre cuidando, e de vez em quando ela filar um cafezinho, uma comidinha, né? Que só a mamãe faz, né? Comidinha da Ah, mas é mamãe. bíblico honrar pai e mãe, né, Que seus Adalberto? dias serão honrar pai e mãe para que seus É, dias sejam prolongados na sejam terra. prolongados na terra, É isso aí, exatamente. sempre. Maravilhoso. O mínimo que a pessoa pode fazer é cuidar. É. É o mínimo por quê? Para reparar, para contribuir por tudo que ela fez para a pessoa ser o que é. E hoje Que não é nada, né? eu Porque, sou hoje, eu sou a pessoa que sou hoje, tenho tudo, porque ela porque me a cuidou de sua. mim. Agora eu Exatamente. tenho obrigação de cuidar dela. Não, e cuidou numa época em que se não tinha nada assim, perto, né? Você tinha que Sim, conquistar, que ralar. Eles andavam, acho que falava léguas, né? é Para lavar verdade. uma roupa, para pegar uma É lenha. Hoje muito. tudo a gente vai de carro. Hoje você aperta um Não, botão, você liga, troca de canal. você perde aqui, chega Celular, uma. você paga a conta no celular. Não, É, antes, por isso que eu acho que antes essa geração dá mais valor às coisas, né? verdade, Tati, Então, muito ela verdade. cuidou de você numa época muito mais difícil, Muito mais né? Que hoje é muito difícil. mais fácil É cuidar verdade, de alguém. é isso mesmo. Eu vim aqui também de uma lei que você criou, que é a Lei da Conscientização da Síndrome Pós-Pólio. Me conte um pouco sobre essa lei. Bom, a poliomielite, na época, não tinha vacina, Não então muitas tinha. pessoas há 40, 50 anos atrás tiveram esse problema, né? Sim. E aí um dos efeitos, né, é que a pessoa ou ela parava de ter movimento, né? E Uhum. depois cadeira de roda, que é o final, né? Que a pessoa acaba perdendo os movimentos, né? E aí depois veio a vacina, resolveu tudo, mas as pessoas que tiveram a poliomielite, elas acabaram perdendo perdiam os movimentos, perdem os movimentos. E aí, isso é uma coisa, ela perdeu o movimento. Só que a falta de movimentação dela, ela acarreta outros tipos de problemas, né? Como, por Como exemplo? coluna, que o ser humano ele precisa Uhum. se movimentar. Sim, E, corpo é e feito de aí acaba flexibilidade. com feridas, né? Acaba tendo problema a musculatura, que ela não Uhum. consegue fazer mais movimento. E aí a pessoa acaba também tendo, além da doença, de não poder andar, ele tem a depressão de estar doente ali e se tornar incapaz de poder Capaz de fazer alguma produzir, né? coisa. Então, ou seja, então hoje tem poucos médicos aqui em São Paulo ainda, que não sei se no mundo, né? Porque só uma geração que teve esse Uhum. problema, né? E não tem esse médico especializado para tratar desse assunto, porque tem que ter um acompanhamento. Então ele tem que ter assim uma situação de assistência médica mais intensa de que uma pessoa normal. Então, o tempo que ele fica ali na cadeira de roda, ali sem movimentação, ele tem problemas não só emocionais como físicos também. Então, foi uma lei que foi criada, o pessoal me procurou, eu achei extremamente interessante isso. Para essa semana, todo ano tem uma semana para ser debatido, né? E até mesmo tivemos a ideia de formar aí uma faculdade de pessoas especializadas para cuidar dessas pessoas, porque não são poucas, são bastantes. Aqui em São Paulo são mais de 120 mil pessoas. Caramba. É muita gente, é muita gente. E aí acaba a pessoa infelizmente foi uma fase da vida da gente, quando não tinha vacina, tivemos esse Sim, como problema. algumas doenças de hoje que a gente torce para que lá no Meu, futuro a gente olhe para trás e também fala, ainda bem que passou, é né? verdade, isso aqui é um pesadelo. É. Com tanta polarização política, Adalberto, como que você enxerga o futuro político do nosso país, entre direita, esquerda, centrão? Como é que você acha que essa queda de braço vai andar daqui para frente? Tati, olha só, como eu te falei, né, a minha história foi lá de trás da política, né, então a gente vê o seguinte, a política hoje está num momento, assim,
é muito complicado, mas eu acredito que seja mais complicado que em outras épocas. Tivemos vários problemas aí de impeachment de Eu dois acho que a gente presidentes, está tudo. no auge da complicação. Eu Tá numa acho que a internet complicação, ajuda muito também isso, né, propagar essa ajuda. polarização. Mas eu vejo hoje assim, o Brasil antes, né, ele não tinha nunca teve essa questão de direita e esquerda, Uhum. né? Não tinha aquele negócio lá de um odiar o outro. Hoje já existe isso. É time de futebol, né? Nós tínhamos, Torcida. se você vê a história, você é da comunicação, você vê, nós tínhamos antes assim, ó, eu sou governo e você é oposição. O interior tem muito disso. Não existe direita e Uhum. esquerda lá. Hoje é Sim. governo e eu sou oposição. Amanhã a oposição vira governo, eu quero governo e virava oposição. Mas não tinha essa questão hoje de você odiar o cara que dá direita, que é sobre o poder, de direita e esquerda. Eu estava até comentando antes da gente começar o programa com os amigos, hoje se você sai na rua com a camisa, você é esportista, sai na rua com a camisa do Brasil e fala, ó, aquele ali, ele é daquele, do partido lá do outro. Partido A, partido B. Você vai de vermelho, você é do... Então dividiram. Dividiu. Dividiu. E tanto é que as eleições agora estão muito, muito polarizadas, né? No meu caso, quando foi a minha reeleição, foi polarizado, né? Na Assembleia Legislativa foi assim, os partidos que mais elegeram foram exatamente um de direita e de esquerda. Então, e eu acredito que isso não vai terminar. Agora, o que eu vejo principal nessa briga toda, que quem perde é a população. Pode ver. Sobretudo, né? Sobretudo. Eles brigam, e a população que sofre as consequências da falta de implementação de políticas públicas, porque o pessoal está brigando ali e é uma coisa absurda. Total, eu senti na pele isso. Famílias brigando, né? Brigam. Se você colocar que você vota em A ou B, eu senti primos me bloqueando, então depois desbloqueiam, mas assim, é interessante como que pode, pela sua opção, vamos dizer assim, pelo seu entendimento, porque nada é 100% perfeito, aquilo causar repulsa a ponto de você bloquear alguém por conta disso, né? Mas eu achei um lado bom nessa questão da comunicação que teve, porque há um tempo atrás, a mulher, ela só perguntava para o marido, em quem que nós vamos votar? O marido falava, esse cara é bom. Tal. Agora não, agora está o grupo da família, o cara falou, vamos votar nessa mulher. Fala, não, eu dei uma pesquisada aqui, esse cara já fez uma coisa lá, tal. Então já começou entrar no debate eu vou votar em quem eu achar que é melhor. E aí que entra esses problemas, né? O tio briga com o sobrinho, uma da esquerda, da direita, aí fica sem falar, bloqueia, tira do grupo, isso aí é normal. Ai, grupos. Mas é bacana isso. Então, assim, eu vejo assim, a situação que está hoje aqui, que reflete muito na população, é essa falta de cuidado com o eleitor. Porque eu acredito assim, existe realmente uma competitividade entre direita e esquerda, esquerda, partido A, partido B, que você falou que é melhor falar dessa forma. A pessoa que ganhou, o cara que ganhou a eleição, se ele ganhou com 51%, 52%, 53%, ele tem a maioria. O outro também tinha uma quantidade boa de pessoas que... Só que a hora que ele ganhou, ele não vai governar por quem elegeu. Ele vai governar para todos. Que a pessoa discorda politicamente da forma desse cara, mas ele é da população. Ele foi eleito, então ele tem que fazer para todos. E não acontece isso. Não mesmo. Não acontece isso. Eu tive isso na minha experiência como deputado, né? Eu vi assim, muitos projetos bons, né? Que eram... Até hoje existe isso ainda, se eu pesquisar. Engavetados. O projeto é bom, ele vai para a sanção do governador, do presidente, né? Só que como o autor do projeto, que vai trazer um benefício para a população, ele é do partido que é de oposição ao governante, fica engavetado, entendeu? Simplesmente por ser oposição. Exatamente, quando deveria ser uma situação melhor. Uma união, lógico. União. Eu gostaria até de fazer uma diferença, assim, eu observo o político em si, a pessoa, não o partido, né? Eu gostei muito de uma posição do governador Tarcísio, quando ele assumiu, ainda era deputado, que fica até março, né? Mas eu fui o coautor do projeto de lei junto com o deputado estadual, o deputado Caio França, na Assembleia Legislativa, que era sobre a cannabis, para colocar na rede pública. Então tinha muito assim, oposição lá na Assembleia que eu não gostaria, porque associava a questão maconha. Maconha. E aí eu falei, não, eu vou contigo nessa parada aí. Aí fomos, tal.
E foi aprovado, porque foi comprovado que quem faz o tratamento com a cannabis tem muitos benefícios, principalmente para Conheço vários crianças. relatos. Exatamente, Inclusive para né? mal de Eu, Parkinson. eu não sabia. Olha, eu vi às vezes no shopping um menino lá com capacete. Eu falei, por que esse menino tem que. Aí depois o próprio governo que explicou, não, tem um sobrinho meu que ele cai e machuca a cabeça quando dá a crise dele. E aí o governador. E olha, e esse deputado, Caio França, todo mundo conhece ele é filho do ministro, né? O Márcio França, ele é do PSB, seria oposição ao governo. Mas o governador, com um ato nobre, ele falou: não, esse projeto vai ser, eu vou promulgar esse projeto, porque é um projeto bom para as crianças e para a família. Então é um ato nobre isso. Sim, claro. O cara que está ali, o que é bom para a população, nós vamos. Tem que abraçar, gente. Tem que abraçar. Lógico. Mas não é todo mundo que tem não essa mesmo, visão. Infelizmente, né? Agora a gente está vivendo também uma época muito difícil, que não se, como se não bastasse as brigas entre, né, torcida de direita e esquerda, agora arrumamos uma briguinha para chamar de nossa, né, com os Estados Unidos, que estamos sendo taxados. Como que você está enxergando isso daí? Onde você acha que nós vamos parar com esta queda assim, aí olha, hoje de braço? Eu não estou falando nem como cidadão, eu vejo que os dois autores aí que estão brigando, um de um lado, um que está aqui, o outro que está lá, os dois estão errados. Porque tudo que eles forem fazer vai trazer problema para a população. Nós. Exatamente. E os americanos, a gente sabe a política deles, né? A política deles é de democracia. E, infelizmente, eu vejo na minha visão, como cidadão, que está tendo alguns excessos por parte do judiciário nosso, né? Pessoas perdendo a liberdade de falar, liberdade de se manifestar, pessoas sendo condenadas sem o devido processo legal e jurídico, né? Então isso é muito ruim, né? E nós sabemos, por mais que o pessoal fale dos Estados Unidos, lá é o berço da democracia. Lá, se o presidente está hoje lá, se houver algum problema lá e ele fizer coisa errada, ele vai preso, sim, vai ser algemado de onde ele estiver e vai então outro presidente para tomar conta. Então isso aí a gente tem que observar. Agora, o jogo que está sendo hoje, a gente sabe que é possível ter uma solução, mas eu diria que ambos têm que baixar as armas. Tem que pensar num bem maior. Pessoal, já foi longe demais, está indo longe demais isso, e a população vai sofrer com isso. Nosso país vai ter um revés, aí, um atraso, né? Nós sabemos que nós dependemos de muita tecnologia dos americanos. Não é só o alimento que a gente manda para lá, a gente depende de outras coisas lá dele. Eu concordo com você com essa parte, mas assim, sem querer, lógico, eu sou totalmente isenta. Mas você não acha contraditório um país tão democrático querer meio que dar as cartas para um país que ele não governa? Concordo plenamente com isso também. Porque quando eu falei que está todo mundo errado, as duas partes erradas, né? A pessoa que está aqui, o nosso governante aí, tá com algumas falas assim que não, também poderia ser de forma diferente, né? A pessoa, tudo é questão da forma. Comunicação, né? Você é conselheiro da comunicação, sim, né? Vamos, pessoal, olha, estamos errados em partes, vamos sentar para conversar, eu acerto que eu estou errado, você acerta que você está errado, vamos tentar entrar num acordo, mas não está tendo nem essa disposição. Ontem eu vi uma fala do governo dizendo que o Trump não quer conversar, então já vai por aí, então... Então, aí isso vai dificultar. Vai dificultar porque nós sabemos qual o real motivo, né? Tá lá, o filho do presidente está lá, as sanções que ele aplicou, ele foi muito bem claro. O pessoal pode achar ele que esteve errado, mas ele, no mesmo papel, ele colocou: olha, nós estamos procurando a sanção por conta de falta de. Libera lá a anistia, lá, que nós vamos resolver a situação aqui, né? E eu acredito que a falha hoje esteja aqui. Esteja aqui no Brasil. Acho que o pessoal poderia sentar aqui, o pessoal convidar desde o nosso presidente, sentar com todo mundo, pessoal, olha, vamos chamar o judiciário, vamos pegar leve também aí, porque o que nós estamos fazendo não está dando resultado positivo, nenhum. Compreendo. Você fala muito bem, tem muita coisa para discursar, né? A gente está indo aí para a reta final do nosso podcast, que é o Pod Center. Mas já estava tão bom. Não é? Tati. Nossa, eu estou aprendendo com você aqui, viu? Ficaria até mais tempo. Pode convidar que nós Volte. Posso voltar a hora que você quiser. Tá? Mas eu quero, equipe, em nome do Diego Agiani, pode concluir. Não, eu quero à disposição de vocês. Tá? Com certeza. Mas em nome aqui do Pod Center, de toda a equipe, do Diego Agiani, eu queria convidá-lo. Você conheceu as nossas dependências aqui do WTC. Adorei. Né? Maravilhoso.
venha dar palestra, dividir um pouco desse conhecimento aí para o público. Então, eu quero deixar o convite aqui para que você venha ser nosso parceiro. Com certeza, Tati. Agradeço a você, a todo o pessoal da direção, ao meu amigo Rodrigo, que está junto com vocês aqui, que é o meu amigo de. Ele me conheceu antes de eu ser deputado, lá atrás, lá. E hoje está aqui junto com vocês aqui na equipe. Então, fico muito feliz com o convite, muito agradecido. E poder falar um pouco dessas mazelas da nossa política, né? Existe. A gente não consegue ver coisas muito boas, Sim. né? Nós temos tempo ainda, podemos falar? Podemos, mas aí eu queria até entrar, mas pode concluir. Não, só complementando essa questão da política, a gente vê um Uhum. caso recente aqui, né? Que eu acho um absurdo, né? Eu acho que tudo que você faz para a sociedade, você tem que ver para que está fazendo. Quando você afeta uma criança que é o futuro do Brasil, você está fazendo, eu acho que um crime, você fazer qualquer coisa contra uma criança. E contra um idoso, a mesma coisa. O idoso ele trabalhou a vida toda, então a nação é hoje que ela é, por conta do trabalho dessa Com pessoa, certeza. que ela se dedicou, então a nação. E recentemente nós vimos um ato aí que foi noticiado, foram roubados. E eu não vejo uma pessoa foi inquirida, não tem nenhum nada, ninguém está Ninguém fala. ninguém fala nada, que é um absurdo isso. Então é mais um erro. É por isso que eu falo que esse governo deveria parar. Pessoal, olha, o pessoal está errado. Vamos tentar melhorar. E nós estamos vendo tudo isso e a gente chega uma hora, o que eu vejo, né? Eu, particularmente, eu vejo que vai chegar uma hora que vai ter uma ruptura se ninguém fizer nada. É a sua visão, isso é importante você colocar. A visão, porque a pessoa, olha, eu sempre falo para as pessoas assim, o que derruba qualquer regime no mundo inteiro é a falta de alimentação, a falta de alimento. Quando não tem dinheiro, as coisas começam a ficar ruins, né? E o povo já está esgotado. É o que eu te falei antes sobre a questão da periferia. Tem gente que passa fome ainda e a quantidade de gente pode aumentar ainda. E a hora que eu não vejo assim um pai de família chegar na casa dele e com a esposa, olha, não temos nada para comer hoje. O cara ele vai fazer qualquer coisa, entendeu? Porque o brasileiro ele é esforçado, né? Pode falar o que for, mas gente, brasileiro é você acorda esforçado, 4 horas da gente. manhã, você vê o ônibus lotado, em todo lugar, o Sim. pessoal Mulheres que cuidam de casa, de filho, de marido, ainda vão Exa trabalhar e voltam, muitos ainda vão para a faculdade. Eu vejo o pessoal sai com a mochilinha de manhã, trabalha em faculdade, chega em casa mal dorme, no outro dia a mesma coisa. Tati, e o sonho do brasileiro que eu vejo assim, o mais comum assim, ele não quer uma mansão, ele quer ter um cantinho Viver para ele bem. morar, ele quer ter os filhos dele na escola, quer ter um emprego, quer ter comida, só isso no prato. Tranquilo, uma escola para os filhos estudar, O básico, né? básico, uma saúde para quando estiver doentinho ali, se tratar. É só isso, ninguém quer um grande sonho. E nem isso está tendo. Exatamente. Então é difícil. Agora eu deixei a pergunta para o grande final. Nós estamos aqui para te homenagear a sua história, né? Sobretudo todo o seu trabalho que você fez e tem feito, e com certeza ainda vai vir a fazer bastante. Mas eu quero te perguntar se você pudesse homenagear alguém agora que você considera importante para você. Quem seria e por quê? Bom, não tenho dúvida que a minha mamãe, Dona Jaci Imaginei que você ia Godoy falar dela. Freitas, ela fala que é 95 anos, né? Mas eu falo, mãe, não está certo essa conta aí, mãe. Naquela época o pessoal registrava quando dava, né? Não, e ela conta a história assim, ela tem 2 irmãs mais novas do que ela, né? Mais novas do que ela, que tem a mesma idade dela. Diz que o pai dela, eles moravam numa cidade no interior, né? Na época lá, que para poder chegar na cidade eram 2 dias andando de carroça de boi. Então ele não podia ir, ele nasceu ir lá. Ele esperava nascer do 3 ou 4 e ia de uma. E não tinha, o pessoal não tinha conhecimento de nome, de data. Não, nada. Então eu falo, mãe, a senhora deve estar roubando uns 2, 3 anos. A senhora não pode, mãe. Ela fala, não interessa, filho, o que vale é que está no papel. Vou te contar uma historinha rápida para você concluir. Meu pai nasceu no dia 24 de maio. E quando ele foi registrar, ele já tinha uns 10 anos de idade, porque naquela época se registrava muito depois, como você bem está falando. E ele, com vergonha de falar o número 24, que naquela época era muito preconceito, falou que tinha nascido no dia 22. O documento dele está 22, pensa. Então, tinha essas coisas, né? Mas eu também tenho uma história disso aí. Conte. Não, é muito rápido, está terminando. Não, pode contar. Mas eu sempre fiz aniversário dia 1º de novembro. No meu registro é 1º de novembro, né? E eu sempre comemorei, só que um dia eu fui numa cartomante. A cartomante puxou uma carta e veio lá eu pedi para puxar só uma carta, ela viu um negócio de morte. Ela falou, nossa, eu vou morrer? Ela falou, não. Você queria que você fazia aniversário? Eu faço dia 1º de novembro, o dia que eu nasci. Dia de Todos os Santos, não é isso? Exato. Aqui está falando que você nasceu no dia dos finados. Vê direito isso aí. Aqui...
Falei, tá bom, né? Beleza. Aí um dia, conversando com a minha mãe, né? E essa vizinha, essa cartomante morava na minha rua. E a minha mãe não gostava muito, porque ela é nascida e criada na Assembleia de Deus. Ela é fervorosa, né? E ela Fiel. não gostava, não, ficava meio distante, assim, né? Aí eu fui um dia perguntar pra mamãe, eu queria fazer uma pergunta e tal, né? Eu nasci que dia? Eu faço dia 1º, né? Mas eu nasci dia 1º. Ela falou, já sei, foi aquela macumbeira que foi pra você que você nasceu. Eu falei, foi. Falei, não, você nasceu dia 2 mesmo, à 1h. Tava no hospital, passou meia-noite e nasceu 1h, então dia 2. Mas o teu pai, por conta de preconceito, pra você não fazer aniversário dia dos finados, colocou você no dia 1º. É isso, Entendeu? gente. Graças a Maravilha. Deus estamos andando para o fim dos preconceitos, né? Graças a Redes Deus. sociais. Adalberto Freitas Oficial. Instagram, @Adalberto Freitas Freitas Oficial, Oficial. exatamente. Adalberto, obrigada de verdade. Quero agradecer você mais uma vez, toda a equipe que está aqui nos bastidores trabalhando. Siga mais uma vez, ó, @PodCenterAgiane. Vocês vão estar aí, ó, em contato sempre com os nossos vídeos, YouTube, Instagram. E te espero aqui numa próxima, viu? Tati, eu agradeço você e toda a sua equipe do Pod Center. A Tati Giane. Alencar e o Diego Diego, que não está Agiane. aqui, e a todos que estão aqui nos bastidores, que nos ajudaram a fazer esse programa. Muito obrigado pelo convite, estou à Exatamente. disposição para participar dos Eu que futuros. agradeço. Fiquem com Deus. Na próxima a gente volta. E como eu brinco, meu bordão é beijos com barulho, que sem barulho é xoxo. Barulho é vida. Perfeito, perfeito. Valeu, Tati. Obrigado. Obrigada. Até.